Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Você quer motivos para adorar a Deus, razões para glorificar o nome dEle? Talvez você não esteja observando que há tantos motivos que não podem até ser contados. Salmo 9, Salmo de Davi. Agora nos versículos 11 e 12, Davi nos diz o seguinte: Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião. Proclamai entre os povos os seus feitos. Pois aquele que requer o sangue, lembra-se deles, e não se esquece do clamor dos aflitos. Davi sabia que há razões de sobra para se louvar e adorar a Deus. Sim, mesmo que sua vida tenha problemas, dificuldades, é por quem Deus é que nós o louvamos. É por quem Deus é que nós o adoramos. Não é pelo que somos, nem mesmo pelas circunstâncias da vida, que sempre terão propósitos, mesmo quando não entendemos. Basta olhar para José. Se olharmos para a vida de José, que aos 17 anos foi preso pelos próprios irmãos e vendido, ele não tinha motivo para louvar a Deus. Que depois dedicou-se, fez o melhor e ainda foi enganado pela mulher de Potifar e preso de novo. Ele não tinha motivo para louvar a Deus. E então, nessa jornada de anos de angústia por ter sido abandonado por seus irmãos, parecia que ele não teria motivos para louvar a Deus, mas tinha. José tinha todos os motivos para louvar a Deus, porque ele louvaria a Deus por quem Deus é. Veja que Davi, em todas as suas lutas, que ele está passando. O Salmo apresenta também uma oração de Davi, porque os seus inimigos estão tentando prejudicá-lo, tentando matá-lo, tentando destruí-lo, como sempre. E ele mesmo assim, no meio do Salmo, ele diz: Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião. Proclamai entre os povos os seus feitos. Ele que está angustiado diz que é para louvar a Deus. Outros poderiam dizer: mas Davi, você não está cheio de problema, não deveria estar murmurando, reclamando, observando os problemas, dizendo assim: olha, está vendo que Deus me fez passar? Está vendo os problemas que eu estou passando? Está vendo as angústias? Está vendo isso? Está vendo aquilo? Ele poderia estar se justificando para estar reclamando, murmurando da vida. Todavia, Davi olha para Deus e para tudo aquilo que ele tem feito no curso da história do próprio povo de Deus. Aquele que requer o sangue, lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos. Um Deus santo, justo e bondoso, misericordioso, sim. Louve a Deus porque Ele é assim. Ele é justo, por isso requer o sangue dos pecadores. Mas a sua bondade é tão grande que, mesmo merecendo a aplicação da sua justiça, na sua muita bondade, Ele nos salva graciosamente. O Deus que é justo e que confortava Davi, sim. Davi encontrava conforto na justiça de Deus porque Davi podia entregar a Deus a sua causa, sabendo que o justo juiz a trataria como deveria. Tanto que Davi se coloca diante de Deus muitas vezes dizendo: Senhor, faça a sua vontade na minha vida, porque ele sabia que ele era pecador. Mas ao mesmo tempo ele tinha aquela esperança: mas eu, com a graça do Senhor, verei a sua bondade. De tal modo que nós vemos na justiça e na bondade de Deus a beleza da sua glória. Você vê isso? Olha para Deus, para quem Ele é. Não olha para as circunstâncias ao redor. Olha para Deus quem Ele é, para que você o louve por quem Ele é, justo e bom. E veja que na justiça dele, Ele tantas vezes vem ao nosso socorro para nos defender, por ver que a nossa causa é justa, por ver que tantas vezes somos injustiçados, somos maltratados, somos tratados de uma forma como não deveríamos. Mas ao mesmo tempo, na sua muita bondade, Ele mostra que se compadece daqueles que sim são pecadores. Justiça e bondade em um único Deus.
Nunca esqueça, as duas coisas andando junto. Um Deus que sabe quais são os nossos pecados e por isso mandou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Olhe a justiça de Deus. O Deus que não inocenta o culpado. Por isso Jesus foi para a cruz. De tal modo que a cruz de Cristo é exatamente a justiça de Deus se manifestando. Mas olhe a bondade. Veja que Deus poderia ter desprezado você. Que Deus poderia tratar você de uma forma qualquer. Que Deus poderia simplesmente castigar você, mas não. Ele simplesmente se lembra dos aflitos. Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó e Ele nos trata com bondade. Portanto, se você parar um pouquinho para olhar como Deus nos trata, tanto na sua justiça quanto na sua bondade, você verá que você tem todas as razões para louvar a Deus. Você tem todos os motivos para o glorificar por quem Ele é. E então você encerrará o olhar para as circunstâncias que conduzem você à murmuração. Já observou que quando você olha para as circunstâncias, você tende à murmuração, mas quando você olha para Deus, você tende a louvá-lo por quem Ele é? Então, nesses dias difíceis, olha para Deus. Se em algum momento você se sente injustiçado, lembre-se, Deus é a nossa justiça. Se em algum momento você se sente maltratado injustamente, Deus é a nossa justiça. Então ore para Ele e louve, sabendo que o nosso justo juiz jamais falhará. Mas se em algum momento você, sabendo que é um pecador, e coloca-se diante de Deus, se arrepende, pede misericórdia, pede perdão, e na sua aflição você clama por auxílio, lembre-se que Ele é muito bondoso. Que Ele é tão bondoso que nós que não somos nada, nem merecemos coisa nenhuma, vemos a bondade de Deus nas mínimas coisas, na roupa que vestimos, no pão que está na mesa e comemos, e em tantas outras coisas que vão muito além do básico, muito além. Basta olhar dentro de casa. A nossa casa é a testemunha dessa muita bondade de Deus. E então, louve a Deus por contemplar a muita bondade dEle. A muita bondade dEle presente nos detalhes mínimos da vida. Este Deus que é tão maravilhoso. Davi não olhava para as circunstâncias, para os inimigos que os perseguiam, para as mentiras que contavam, para as injustiças daqueles que eram seus adversários. Não. Senão Davi jamais louvaria Deus. Davi só reclamaria, 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 reclamaria e estaria sempre murmurando da vida. Assim como tantos outros servos de Deus que na história da palavra do Senhor, na história da redenção, passaram por tantos sofrimentos. Eles teriam razões ao nosso ver para reclamar sempre da vida, mas encontraram uma razão maior para trocar a murmuração pelo louvor a Deus. E essa razão é o ser de Deus, que é justo e é bom, e que em suas grandes obras manifesta essa justiça e essa bondade, socorrendo-nos, agraciando-nos e abençoando-nos dia a dia. Portanto, louve ao Senhor, sim, não importa como esteja a vida, não importam as circunstâncias, louve ao Senhor por quem Ele é, este Deus maravilhoso, que é justo e bom, e sempre manifestará ao seu povo a sua justiça e a sua bondade. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigado por tudo. Louvado seja o Senhor. Toda honra, glória ao teu nome, porque o Senhor é justo e o Senhor é bom. E o Senhor, ó Deus, manifestou tudo isso em Cristo e nos confiou graciosamente tudo que Ele conquistou na cruz. Que o Senhor seja louvado por quem Tu és e que o Senhor nos ajude a lembrar sempre que é quem Tu és e as Tuas poderosas e grandiosas obras que manifestam Teu ser, que de fato são a razão para nós louvarmos o Teu nome. Que o Senhor receba a nossa oração e abençoe Teu povo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.